Hey guys, how you doing? Aqui é o Teacher Vini de novo, nós estamos aqui para mais uma videoaula de inglês no canal da Microlins, né? Para vocês estarem a um passo mais próximo aí da tão sonhada fluência e justamente para vocês poderem turbinar o conhecimento de inglês de vocês diretamente da sua casa, visando sua saúde, seu conforto e sua segurança, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a como formular melhor as suas perguntas. Sim, as perguntas. Como você faz perguntas usando o inglês, né? Nós utilizamos um recurso bastante importante, que é esse aqui, que é o tema da videoaula, que justamente você já viu pelo título, que é W8 Questions, né? Perguntas com W e H, tudo bem? Elas são muito importantes. Existem diversos outros nomes, como Question Words, Indirect Questions, tá? E elas são muito importantes para a gente perguntar as coisas. E as perguntas, elas são importantes justamente para a gente poder descobrir as coisas. Então, como você formula perguntas? Se você fosse para fora hoje, para os Estados Unidos, para Londres, como você formularia as perguntas? Você acha que você está 100% preparado para perguntar alguma coisa com uma pergunta bem estruturada gramaticalmente? Bom, é para isso que eu estou aqui hoje, para te auxiliar. Eu vou te fazer umas perguntas agora e eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção. O que você está fazendo aqui agora? O que você está fazendo aqui? Eu estou assistindo videoaulas com o Teacher Vini, meu professor de inglês. Tá, mas como você está assistindo? Provavelmente pelo seu celular ou pelo seu computador. E nós enviamos o link desse vídeo lá no grupo de informação para você poder acessar. E eu acredito também que você já tenha ativado o nosso sininho. Se não, ative para você receber. Para quem ativou, recebeu a notificação. Mas por que você está acessando na sua casa? Justamente por conta da pandemia, do coronavírus, eu estou tendo aulas em casa. Tá, mas como você está fazendo? Eu estou fazendo pelo meu celular, diretamente pela minha casa, ou eu uso o celular, ou eu uso o computador. Mas quando que você acessa? Quando você faz essas aulas? Geralmente é 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Vocês perceberam que todas as perguntas que eu fiz foram usando quando, como, onde, por quê, quem? Todas essas perguntas são perguntas básicas. Essas palavras são básicas para a gente montar qualquer pergunta no inglês, em qualquer idioma, e é exatamente elas que a gente vai ver aqui e que eu vou estar te ensinando melhor, tá bom? Então vamos começar. Lembrando, como eu falei, existem vários nomes, como W8 Questions, Indirect Questions, Question Words, tá? Vocês podem chamar do nome que vocês quiserem, e a gente vai estar aprendendo melhor aqui as Indirect Questions. Let's go there. Então, vamos lá. Primeiramente, o que são, né? Como eu falei, elas são conhecidas como question words e são auxiliares muito usadas em perguntas, tá bom? E elas sempre vão vir, vocês vão ver aqui, sempre vão vir antes do verbo, ok? E a gente usa ou responde W8 questions justamente para demonstrar respostas 100% completas, redondas e bem estruturadas, ok? Então, para mostrar respostas coerentes, né? Completas e redondas, então coesas e bonitas gramaticalmente, ok? A primeira delas, né, a básica, é o what, então o que, né? As W8 questions a gente vê muito, principalmente nos primeiros capítulos dos livros de inglês, a gente já vê W8 questions, porque as perguntas de apresentação são com W8 questions e boa parte das perguntas do inglês também são com W8 questions. Em português a gente costuma chamar de 5W2H, né, que é o que, quando, como, onde, porquê, quem. Inclusive tem um vídeo aqui com o Leandro e com a Thalita, né? Tudo pra mim esses dois, gente. Tem aqui um vídeo deles, não é sobre 5W2H, mas é um vídeo que eles citam, né, o 5W2H, justamente porque os analistas comportamentais, eles usam para entender melhor o ser humano, utilizando o que, quando, como, onde e porquê. Vamos aos exemplos do what, que significa o que ou qual. Por exemplo, a pergunta básica do inglês é What's your name? Qual é o seu nome? Nesse sentido, ele é qual, mas ele também pode significar o que. Por exemplo, What is wrong with her? O que há de errado com ela? What is wrong with her? Então, o que há de errado com ela? Nothing. She's just tired. Nada. Ela está apenas cansada. Não aconteceu nada, porém, ela está um pouco cansada, desanimada. Então, aqui ele tem sentido de o que, ok? Outro exemplo. What did you do last night? We went to the movies. Nós fomos ao cinema, nós fomos assistir um filme, ok? What is Rochelle's occupation? Sim, a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris. She's a hairstylist. Ela é uma cabeleireira. Pra quem não sabe, na 3ª temporada de Todo Mundo Odeia o Chris, ela começa a trabalhar no salão da Vanessa e se torna uma cabeleireira. Então, what is Rochelle's occupation?
Qual é a profissão da Rochelle? What is Rochelle's occupation? She's a hairstylist, ok? O outro exemplo é o who, que significa quem. Muitas pessoas confundem o who com o how, que significa como. Porém, who significa quem e how significa como. Who, ele tem a função de sujeito ao objeto de oração justamente por significar quem. Então, esse quem é o sujeito. Por exemplo, who is talking to mom in the backyard? Então, quem está conversando com a nossa mãe lá no quintal? Mrs. Thompson, she's our new neighbor. Então, a senhora Thompson, ela é a nossa nova vizinha. Who or whom do you take to school every day? I take my kids to school every day. Então, o whom, ele vai dar esse sentido de ser o objeto da oração, porque geralmente ele vem depois do verbo. Então, o whom a gente pode estar utilizando justamente para indicar quem ou o sujeito da oração. Então, whom do you take to school every day? I take my kids to school every day, ok? Quando eu posso usar o who ou o whom? O who a gente geralmente usa no início da frase, por exemplo, aqui. Who were they talking about? Sobre quem eles estavam falando, de quem eles estavam falando. Eu poderia o whom usar antes de um advérbio, eu acredito que seja um advérbio. About whom were they talking? Aí eu inverto a ordem. Então ali nas duas tem o about, então o who vem primeiro, o about vai no final da frase. Se eu quisesse inverter, eu colocaria o about primeiro e o whom depois, para indicar sobre quem. Então as duas têm a mesma tradução. They were talking about their cousin Richard. Eles estavam conversando sobre o primo deles, o Richard, tá bom? Então quando o objeto tem essa preposição, no caso o about, né, preposicionado, a preposição é colocada depois do verbo e neste caso usa who. E se ela preceder a pergunta, nós usamos o whom, tá bom? Mas os dois têm a mesma tradução. 3. O whose, ele se indica posse. Quem está acompanhando as lives no Skype comigo, eu acho que foi um dos assuntos mais comentados, foi essa questão de posse. A gente já viu possessive adjectives, já viu possessive pronouns e também genitive case, que também é o tema genitive case do meu próximo vídeo aqui no canal. E o whose, ele significa de quem. Então, ele significa de quem, indica a posse e pode ser seguido ou não de um substantivo, tudo bem? Por exemplo, whose is the bicycle outside? Então, de quem é essa bicicleta lá fora? A bicicleta lá fora. It's mine. É minha. Tudo bem? Outro exemplo. Whose glasses did the little boy break? Então, os óculos de quem que esse garotinho quebrou? O óculos do pai dele. His father's. Ok? 4. What, who ou whose, foram todos esses que a gente viu com função de sujeito, tá? Eles podem ter função de sujeito quando o verbo de oração, nesse caso, ele permanece na forma afirmativa. Ou seja, a gente não precisa usar os auxiliares do, does ou did nos tempos verbais, tudo bem? Por exemplo, what happens when people drink and drive? Ok? Então aqui eu estou perguntando das pessoas. Então o what tem a função basicamente de um sujeito, porque eu estou perguntando o que acontece com quem? Com as pessoas, quando elas bebem e dirigem. What happens when people drink and drive? Ok? Who told you the truth? Então, quem te contou a verdade? Aqui também tem função de sujeito, porque eu quero saber quem, qual foi a pessoa que te contou a verdade. Whose grades show no improvement at all? Então, as notas de quem que não mostraram nenhuma evolução, né? Nenhuma melhora até agora, nenhuma crescente. As notas de quem? No caso, se você estivesse ali numa escola. Então, as notas de quem que não mostraram nenhuma evolução? Quais alunos que tiveram essa nota? Então, aqui também tem a função de sujeito, ok? Então, vamos observar aqui nessa tirinha do Garfield, que é muito famosa, tá? O uso do what de mandar 8 questions como sujeito aqui nessa tirinha. Então, a gente tem o Garfield aqui conversando, né, com o dono dele. Então, ele fala, come on, just one more cup. Então, ele, por favor, vamos lá, só mais uma xícara de café. E ele, nope, não. You've had enough. Então, você já bebeu bastante, você já bebeu o suficiente. Enough é suficiente, você já bebeu o suficiente. And
And just what makes you think that? Então, o que faz você pensar isso? What? Né? O que faz você pensar que eu já bebi demais? Aí tem o rabinho dele lá que não para de mexer. No meu caso é a minha perna. Muitas pessoas que trabalham comigo falam às vezes que eu tô muito agitado por conta da minha perna que não para de mexer. Todo mundo, eu acho, né, tem essa mania. Aqui no gasto Garfield é o rabinho. Então ele percebe que ele já tomou muito café e que ele tá agitado por conta do rabinho dele. Então aqui a gente tem aqui o what, ok? A 5 é what versus which, né? Como eu falei no início, what, no caso, what's your name? My name is Vini, my name is Pedro, etc. Aqui ele tem função de qual, mas geralmente o what é o que. No qual a gente pode utilizar which, porém o which é quando a gente tem mais de uma opção. Eu te dou várias opções e você me diz qual dessas você gosta mais, você prefere, você, enfim. Vamos lá. Eles podem ou não ser seguidos de substantivos. O what é usado quando não há escolha ou número definido, ok? What is your name? É um nome só, não tem várias opções, não tem como a gente ter dois nomes. E o which é usado na seleção, né? Quando tem um ou mais elementos pertencentes a um conjunto representado por um número definido ou limitado, certo? Então, o exemplo básico, what's your name? Qual o seu nome? É um nome só. Por exemplo, aqui, the list has 10 names. Which is yours? Então, a lista tem 10 nomes. Qual é o seu? Se você for para uma festa, né, se você for para um restaurante que tem nome na lista, o recepcionista vai te perguntar. Principalmente se for nos Estados Unidos, ele vai fazer justamente essa pergunta. The list has 10 names, 20 names, 30 names, 20, 30 nomes. Which is yours? Qual é o seu? E você fala para ele. What color is her hair? Qual é a cor do cabelo dela? Blonde, loiro, né? Black, preto. Ou, por exemplo, se for uma pessoa com aqueles cabelos com diversas cores, aí você pode usar o which, porque tem mais de uma cor. Ali eu tenho, nesse último exemplo, duas opções. Por exemplo, which is your brother? The tall or the short one? Qual é o seu irmão? O mais alto ou o menor? Which is your brother? The tall or the short one? Então eu tenho duas opções e peço para você escolher. Nesse caso a gente usa which, certo? E a gente tem também o how versus o what like, ok? Então o how ele significa como, de que modo, de que maneira, em que meios, em que estado de saúde eu também posso utilizar o how, tá? Por exemplo, how did you get there? I took the subway. Como você chegou lá? Eu usei o metrô. How did you get there? I took the subway. Então eu quero usar de que maneira? Existem diversos W8 questions que a gente pode utilizar usando o how. Eu vou mostrar alguns também para vocês logo aqui nessa videoaula. Outro exemplo também, além de eu saber de que maneira, é saber o estado de alguém de saúde. Por exemplo, how's Paul? Como o Paulo está? How's Paul? He feels fine now, but he was sick for 3 days. Ele está bem agora, porém ficou doente por 3 dias. Então eu posso usar tanto para saber uma maneira em como você fez algo ou o estado de saúde de alguém. Por exemplo, aí se eu quero saber a aparência de alguém, no caso do Paulo. What is Paul like? Como que o Paulo é? He's tall and handsome and he is a nice guy. Então ele é alto, bonito, elegante. E ele é um cara legal. Lembrando que o handsome é bonito, porém usamos para homens, tá? No masculino. E o beautiful para mulheres, quando a gente quer se referir a pessoas. Também o what like, eu quero saber o estado também de alguma coisa. What was the weather like in Seattle? Então, como estava o clima lá em Seattle? It was usually raining. Então, sempre estava chovendo ou sempre estava chuvoso, ok? E, como eu falei, a gente pode usar o how em diversas outras W8 questions, tá? A mais famosa é how are you, né? Como você está, né? Então, eu sempre posso usar ela com adjetivo ou com advérbio. Quando a gente pergunta sobre medidas de duração, de comprimento, de largura, de intensidade, de frequência, de idade, enfim, utilizamos o how mais um adjetivo, né? Uma qualidade, que eu quero saber o quanto daquilo a coisa é, ou um advérbio, ok? Então, por exemplo, how often do you go abroad? Né? Once a year. Uma vez ao ano eu viajo para fora do Brasil. Abroad é sempre para fora do Brasil ou para fora do país que você nasceu, que você mora no caso. How far do you live? Então, o quão longe você mora é quão, né? Pode ser como ou quão.
Quão longe você mora? I live 5 blocks from here. Então eu moro a 5 quadras, a 5 quarteirões daqui. Ok? E o how, por exemplo, how wide is the road? Então qual é a largura? Quão larga é a estrada? He's 20 feet wide. Então ela tem 20 pés de largura. Então a gente usa pés, quilômetros, léguas nesse sentido de estrada. How long will you stay in New York City? Né? A sigla para Nova York, NYC, né? NYC. How long will you stay in New York City? I'll be there for 3 weeks. Estarei lá por 3 semanas. Meu sonho. Enfim, coloque em preto e branco, tá, Leandro? Vamos lá. How or what about? Então esse aqui a gente geralmente usa para indicar uma proposta para alguém. Por exemplo, seria que tal, né? Enquanto a, referente a, sobre, ok? Então, por exemplo, how about going for a walk? Então, que tal se a gente saísse para uma caminhada? Que tal a gente dar uma caminhada? E se a gente fosse dar uma caminhada? Né? E quanto a gente dá uma caminhada? Né? É uma proposta. Então, what about going for a walk? How about going for a walk? Ok? Outro exemplo. Susan left her hero last night. Então, what about her husband? Did he go too? E o marido dela? E referente ao marido dela? E quanto ao marido dela? What about her husband? Did he go too? Ele também foi com ela? Então eu sempre quero saber enquanto, quando eu falo de alguém, de 2 pessoas, mas eu quero saber da outra. Então eu uso what about ou how about. E também quando eu quero propor alguma coisa. How about going for a walk? Que tal uma caminhada? How about going for a walk? Ok? Esqueci, teacher. E agora? Meu Deus do céu, o que eu faço? Calma. Eu sei que existem muitas question words e eu posso estar te auxiliando a memorizar. Quando o aluno começa a estudar com a gente, eu e a Thaís, né, a gente sempre fala que uma das técnicas, vocês que são nossos alunos sabem, que uma das principais técnicas do inglês é a memorização. E aqui a gente vai estar te auxiliando. Nunca decorem todas essas que eu te falei, só a palavra sozinha, solitária. Tente decorar uma frase que é muito famosa com essa question word, com essa W8 question. Então aqui a gente vai estar vendo elas para você poder decorar. Primeira, com what. What's your name? Né? Qual é o seu nome? Então é muito famosa essa frase, está sempre nas primeiras páginas de um livro de inglês, como eu falei, porque são perguntas básicas. Então, what's your name? Qual é o seu nome? Tente memorizar essa para você lembrar do what, ok? Which, né, que eu falei que é a seleção, quando tem mais de uma coisa. Which color do you like best? Qual cor você gosta mais? Which color do you like best? Então tem várias cores, eu quero que você saiba qual é a sua cor favorita, né? Qual dessas é a sua cor favorita, se eu fosse mostrar, por exemplo. 3, com o how. How are you? Como você está? Como você vai? Como vai você? Né? Então nunca decorem só o how, decorem o how are you, porque é uma frase muito famosa e vai te ajudar a memorizar o how, ok? Who are you? Who is he? Who is her? Né? Who is she? Who is him? Né? Quem é ele? Quem é ela? Who are you? Quem é você? Então nunca decorem só o who, decore o how are you, que é mais fácil para você poder lembrar e você já tem uma frase de exemplo, ok? Até porque são muitas palavras sozinhas para você poder relembrar. E eu acredito que as frases já é mais didático para você poder memorizar. Where, né? Que é eu acredito que seja a quarta... 5, né? A quinta. Where are you from? Né? De onde você vem? De onde você é? Onde você nasceu, no caso. Então, where are you from? Né? De onde você é? Então, nunca decore só o where. Tente where are you from, porque vai ser mais fácil. Bom, de onde você é? Where do you live? Então, onde você mora? Né? Aqui tem até uma casinha, por falar em casinha, gente, fique em casa, ok? Where do you live? Então, onde você mora? Na minha casa, né? Eu moro no Campo Limpo, moro em Tabuão, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Whose cell phone is this? Então, vamos supor que a gente está lá na nossa sala de inglês, né? E aí aparece um celular que eu não sei de quem é. Whose cell phone is this? Esse, no caso, é o meu. Então, whose book are these? Então, de quem é, né? Whose cell phone is this? De quem é esse celular? Whose cell phone is this? Então, tente decorar whose cell phone is this, a frase completa, ok? Não só o whose solitário. E a última, que é uma que vocês fazem muito na sala de aula.
Why, teacher? Why? Por que, Vini? Por que, Thaís? Por que, professor? Então, decore o why, teacher, e não só o why, ok? Por que, professor? Why, teacher? Então, é uma pergunta que vocês fazem bastante. Então, that's all, just it. É apenas isso foi tudo. Me contem o que vocês acharam, se vocês conseguiram entender, captar muito bem aí as update questions para vocês formarem as perguntas em inglês de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharem da aula. Vamos interagir, vamos engajar. Comentem aqui se eu conseguir esclarecer a sua dúvida. Caso eu tenha conseguido, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Caso você tenha alguma dúvida, pode comentar que eu vou responder e irei te ajudar. E, no mais, fiquem atentos também ao grupo de informação, né, ao grupo que vocês, alunos, estão participando, porque nós, professores, vamos enviar a mensagem com o link desse vídeo e também com o formulário para vocês colocarem tudo em prática. Lembrando que no formulário tem tudo que eu falei aqui, que vai facilitar você poder responder, ok? Então, se atentem ao grupo de formação, porque lá vamos enviar o formulário. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, caso você tenha, depois de você ter respondido e colocado em prática, você vai ter uma grande evolução no seu vocabulário e um passo a mais aí na jornada da sua fluência, tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. See ya next class!